Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, já começa o vídeo de hoje falando sobre o aporte, né? Falando sobre o investimento de 100 mil reais em Bitcoin feito pelo Thiago Nigro, que é mais conhecido como Primo Rico. Ele tem um canal no YouTube, um dos maiores de educação financeira aqui do país, tá? Acho que é o segundo maior. E assim, vou falar qual foi a quantidade de Bitcoins que ele comprou, qual foi o tipo de declaração dada por ele, tá? Ele agora tá querendo chegar ao seu bilhão, será que ele vai ficar bilionário? Vou aqui também dar algumas projeções de quanto essa quantia de Bitcoin pode meio que ser replicada, né? Pode ser multiplicada até quanto. Vou dar esses detalhes aqui nesse vídeo. Vou falar também sobre o tipo de acontecimento que acontece de vez em quando, não é tão raro assim, mas também não acontece diariamente. Mas isso aí é um tipo de evento que você tem que ficar esperto e ficar alerta, que houve aí a venda de Bitcoins com quase 30% de desconto, tá rapaziada? Foi um desconto de quase 10 mil reais por causa de um bug, um erro numa plataforma aqui no Brasil. Quando eu falo plataforma, não é pirâmide financeira não, é uma exchange séria, tá? E foi vendido aí o Bitcoin com uma grande porcentagem de desconto e muitas pessoas acabaram aproveitando esse desconto aí, comprando Bitcoin bem abaixo do preço. Então já viu que esse vídeo aqui tem informação muito importante, inclusive eu vou dar detalhes aí em relação a esse último caso também, tá? Se eu fosse você, não sairia daí até o final, que eu garanto você não vai se arrepender. Agora um recado rápido para aqueles que são novos, são aqui viajantes de primeira viagem, tá caindo agora de paraquedas no canal, aqueles que já são pessoas que já acompanham o canal há muito tempo e ainda não são inscritas, para se inscreverem no canal, que aqui tem vídeo quase todo dia, tá rapaziada? E também compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos e também dá like, que isso fortalece muito meu trabalho e me estimula a estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Agora, recado dado, vamos aqui pro vídeo, tá? Seguinte, esse é o Thiago Nigro, né, mais conhecido como Primo Rico. Como já falei, o cara tem um dos maiores canais de educação financeira do YouTube aqui no Brasil, até no mundo também, né? Se você for contar, o cara tem milhões de inscritos e presta aí, vem realizando um bom trabalho. Eu não tô pelando o saco de ninguém, nunca fiz isso, não era agora que eu iria fazer isso, tá? Mas, de fato, o cara presta um bom serviço aí. Ele não dá ali conselho de investimento, até porque ele é proibido, né, pela CVM de fazer isso. Mas o cara aí dá dicas muito importantes de onde você alocar o seu dinheiro. Você pode seguir daí o mesmo caminho dele. O cara é milionário, ele já se tornou milionário, agora ele quer se tornar bilionário, que é um baita desafio. Nem todo mundo aí, eu falo nem todo mundo, eu falo a maioria até dos investidores nunca chegaram nesse tipo de patamar. E para que ele chegue aí no rumo do bilhão, como é o nome do quadro lá do canal dele, ele tá fazendo aí investimentos, né, aportes em alguns ativos, dentre eles o Bitcoin. O cara colocou 100 mil reais em Bitcoin, também a depender da cotação de que ele comprou ali, não foi mencionado o valor pelo qual ele comprou o Bitcoin, mas ele comprou ali cerca de 2,83 Bitcoins, tá, rapaziada? Assim, você pode pensar, não, Rodrigo, não é muito, é pouco. De fato é pouco, ainda mais para o portfólio desse cara. Mas olha só, de fato, o Bitcoin não está aí num período muito bom. Eu falo o seguinte, não está num período muito bom para o preço em si. Mas para se comprar, eu não diria que está tão ruim assim, tá? Porque eu falo, não estou dizendo que é para você comprar, tá? Você tem que analisar o melhor período de você entrar nessa criptomoeda, você tem que analisar o melhor período de compra e de venda, tá? Não estou aqui falando compra, não é isso não, mas a questão é o seguinte, excetuado esse fato óbvio de que você tem que fazer uma análise antes de entrar no Bitcoin. Geralmente os períodos de queda, e houveram quedas consideráveis aí ultimamente do Bitcoin, são bons para você fazer a aquisição dessa moeda. Diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, e por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro nesse mercado, é que as pessoas só vão aí, só são atraídas a investir em Bitcoin quando o preço da criptomoeda está em alta, quando o preço da moeda está em ascensão. Justamente é esse período que você tem que ficar sob cautela, sob atenção e observando ali como o mercado caminha, tá? Agora, quando o preço está caindo, é a hora de você entrar, lembrando, respeitadas aí a sua análise também, né? Não é só entrar, tá caindo, caiu 10, 20%, vou entrar. Calma, você tem que ver também se não vai cair mais no curto prazo, você tem que analisar ali pontos chaves de entrada. Então tudo isso depende da confluência de todos esses fatores, tá, rapaziada? Mas enfim, o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, deve ter observado isso, deve ter vislumbrado uma boa oportunidade de entrar. O cara entrou inclusive durante ontem, quando foi mencionado quando foi noticiado esse tipo de investimento, o cara ficou até meio que entusiasmado e alegre de estar ganhando 2%, isso no curto prazo. E claro que esse investimento aqui ele deve ter feito hold, comprado hoje para, sei lá, falo hoje entre aspas, né, mas comprado hoje para tirar daqui a 1, 2 anos, quem sabe. E de fato, se essa moeda aqui tiver uma valorização, como muitos dizem, muitas pessoas aí contam com a valorização do Bitcoin em uma única unidade
para 100 mil dólares, olha só, se esse tipo de previsão, né, se concretizar até 2021, né, que a gente está colocando um período de 2 anos, se essa previsão aí se concretizar até 2021, esses 2,83 bitcoins vão se transformar aí em quase 300 mil dólares, tá? Isso convertido mais ou menos na cotação atual, a gente não sabe qual será a cotação do dólar daqui a 2 anos, eu não sei quando é que vai ser a cotação do dólar semana que vem, quanto mais 2 anos, mas vamos dizer que a cotação se mantenha em mais ou menos R$4. O cara vai tirar aí cerca de 1,2 milhão de reais, tá? E claro que isso não vai deixar por si só o cara bilionário, mas caso ele faça aí aportes, mais aportes aí em relação ao Bitcoin, caso ele vislumbre aí novas oportunidades de colocar mais dinheiro em Bitcoin, quem sabe aí o Bitcoin não torne o Thiago Nigro bilionário. Porque é o seguinte, você já sabe, eu até já mencionei isso na notícia passada, que teve uma pessoa que investiu $1 desde 2008 no Bitcoin, hoje ela é bilionária, tá? Então, de fato, claro que aquele grande boom do Bitcoin já passou, mas também o aporte realizado pelo Thiago Nigro teria que ser, obviamente, bem maior, mas ele tem condição de fazer isso, até porque somente em investimentos o cara tem um portfólio de 5 milhões de reais. Então, pobrezinho o cara não é, ele tem aí muito mais musculatura, digamos assim, financeira de realizar esses aportes maiores. Agora a questão é o seguinte, o próprio Thiago Nigro falou sobre o fato do Bitcoin ser uma moeda aí um pouco volátil, ter aí os seus pontos, assim como todo outro tipo de ativo, tá? Ele até meio que comparou o Bitcoin ao ouro, falou que o Bitcoin é uma commodity, assim como o ouro, atualmente não está sendo aí viável, vantajoso você colocar seu dinheiro em fundos de investimento, porque a taxa Selic está cada vez mais baixa. Eu já vi vídeo de pessoas falando que a taxa Selic vai cair mais ainda, então para você que coloca dinheiro na poupança, você simplesmente vai estar dando seu dinheiro para o banco, tá? Porque meio que não vai compensar, a inflação está cerca de 3,5%. Se a taxa Selic aí cair para 3,75%, como algumas pessoas veem, nem os melhores investimentos aí, os investimentos tops aí de CDBDI, CDI, nesses investimentos aí bem balas, vão aí ser capazes de ter um rendimento bem superior à inflação. E se você colocar dinheiro na poupança, vai estar perdendo dinheiro, porque a inflação vai estar corroendo aí o seu poder de compra. Então, de fato, o Bitcoin é um tipo aí de fundo, digamos assim, entre aspas, né? Não fundo de fato, é uma commodity, mas é um tipo vamos colocar aqui em termos populares, é um tipo de objeto, digamos assim, é um tipo de ativo que você pode valorizar e pode ganhar muito dinheiro. Claro, tem seu risco, como todo outro tipo de ativo. Se você for investir na bolsa de valores, tem também o risco, por isso que eu falo, tem que ter aí uma análise técnica por trás, tá? E aí, enfim, o cara comprou esses bitcoins aí numa exchange que eu não vou mencionar o nome, não recebi nenhum tipo de merchandising, não vou aqui fazer propaganda gratuita, mas espero que ele consiga aí a valorização com o tempo desse bitcoin, faça aí mais aportes e consiga aí de fato chegar ao R$1 bilhão dele. Inclusive ele mencionou aí sobre o Fernando Yurich ser um tipo de analista no qual ele observa o trabalho, ele deve ali confiar ali nas análises, e de fato o cara é das galáxias, tá? O cara aí foi até indicado para ocupar um cargo ali na Casa da Moeda do Brasil. Então, por isso, por si só, você vê que o cara aí não tem pouco cacife. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre um exchange que vendeu o Bitcoin com cerca de 30% de desconto, tá, rapaziada? Por que isso? Porque houve um bug na plataforma durante a atualização ali dos preços ali. Geralmente deve ser na cotação ali de dólar para real. Porque geralmente esse tipo de cotação está em constante mudança, o real é flutuante, e por causa disso deve ter ocorrido ali um erro, tá? E um erro por causa de um número que eu creio que ao invés de o cara colocar 35, colocou 25 mil reais em um preço do Bitcoin, e isso meio que abriu os olhos de muitas pessoas e deixando muito bem claro aqui que os usuários que se aproveitaram desse tipo de, entre aspas, promoção não são ladrões, tá? Porque você não teria, claro que você poderia imaginar, pode ser um erro, mas não teria como você comprovar de fato que aquele tipo de erro que aquilo era de fato um tipo de erro, não tem como você comprovar a má-fé daquilo. Tá? E lembrando, o Bitcoin é irreversível às suas transações, então não é como uma transferência bancária que você faz e pode estornar. Não existe isso no Bitcoin. Bitcoin transferiu, já era, acabou.
Tá, então, por isso que eu sempre falo, olha, tem que tomar muito cuidado com transferência, com compra e venda de Bitcoin. E nesse caso aqui, a Novadax, né, que foi a exchange onde ocorreram aí essas vendas de Bitcoin com um desconto aí muito grande, acabou assumindo prejuízo. Inclusive, um próprio funcionário da empresa foi no grupo de WhatsApp falar que a empresa acabou assumindo prejuízo, que não sentia vergonha em falar isso. De fato, a empresa aqui, dou meus parabéns para a empresa, não foi aí negligente com os dados, foi muito transparente, relatou o que houve, não repassou esse prejuízo, e claro que não deveria repassar, né, aos seus clientes, até porque se fizesse isso, os clientes boicotariam. Eu seria o primeiro a falar, boicote, se isso acontecesse, mas não, a empresa tá de parabéns e acabou assumindo aí esse prejuízo. Cerca de 100 pessoas aproveitaram essa, entre aspas, promoção, tá, e assim, foi aí um desconto de 10 mil reais, tá, rapaziada? O Bitcoin estava sendo negociado aí em outras casas de câmbio e também fora do país por cerca de 35 mil reais. Claro que esse valor aí pode ser tanto para cima quanto para baixo, porque não existe um preço fixo, mas era geralmente 35 mil e lá estava sendo vendido por cerca de 25 mil reais. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.